Bom, boa noite a todos, boa noite a todas. Meu nome é Walter Pomar e nós aqui vamos começar a aula intitulada Em Tempos de Pandemia, Crise Sistêmica e Alternativa Sistêmica. Eu peço que as pessoas que estiverem escutando bem, coloquem OK no chat, para eu saber que eu não estou falando sozinho. Muito bem. Ok, então vamos lá. Então, repetindo, nós estamos aqui dando início à aula intitulada Em Tempos de Pandemia, Crise Sistêmica e Alternativa Sistêmica. Desejo boa noite a todos, boa noite a todas. Meu nome é Walter Pomar, eu sou professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC e sou um dos colaboradores da ELAP, da Escola Latino-Americana de História e Política, né? Hoje eu darei uma aula cujo título é Em Tempos de Pandemia, Crise Sistêmica e Alternativa Sistêmica. Essa aula faz parte de um curso intitulado Capitalismo, Imperialismo, Dependência e Crise. A primeira e a segunda aula desse curso coincidiram com o início da pandemia. No dia 14 de março, nós deveríamos ter realizado a aula sobre capitalismo, história e teoria com o professor Vladimir Pomar, e no dia 21 de março, deveríamos ter realizado a aula sobre crise do capitalismo, história e teorias, também com o professor Vladimir Pomar. Essas aulas não ocorreram e foram substituídas por um texto preparado pelo próprio Vladimir e enviado para os alunos através de correio eletrônico. Quem por acaso não recebeu esse texto, por favor escreva posteriormente para a ELAP, aos cuidados do Emílio Fonte. As aulas seguintes do curso foram reprogramadas e realizadas utilizando essa ferramenta aqui, a plataforma Zoom. É o caso da aula sobre dependência, história e teorias, com a professora Angelita Matos Souza. É o caso da aula sobre imperialismo, história e teorias, com a professora Virgínia Fontes. É o caso também da aula acerca do debate atual sobre capitalismo e crise, com o professor Vitor Chincariol. A aula de hoje, intitulada Em Tempos de Pandemia, Crise Sistêmica e Alternativa Sistêmica, encerra o curso. Nessa aula, nós vamos discutir três grandes temas entrelaçados: o capitalismo, a crise do capitalismo e a alternativa sistêmica ao capitalismo. Portanto, nós vamos tocar em temas que ficaram pendentes de aulas anteriores e vamos retomar temas que já foram tratados nas aulas anteriores. E, claro, tudo isso temperado pela pandemia, né? Muito bem. Eu me apoiei para preparar essa aula num texto que eu escrevi para ser publicado pela Fundação Perseu Abramo, com o título Socialismo, né? Posteriormente, esse texto foi ampliado e foi republicado pela editora Página 13. E eu iniciei aquele texto falando algo que eu vou repetir aqui. Em Matrix, trilogia dirigida pelas agora irmãs Wachowski, as máquinas alimentam-se da energia dos seres humanos, com os quais se conectam através de tubos, finalizados em grandes agulhas que pinçam suas medulas. Mas os seres humanos só vivem quando sonham. Por isso, as mesmas máquinas que os exploram também os mantêm aparentemente livres para levar sua vida. Esta é a Matrix, uma imensa realidade virtual, ocultando a exploração da energia vital de toda a humanidade. Os poucos seres humanos que escapam da Matrix estão condenados a sobreviver entre dois mundos. Num deles, real e devastado, são perseguidos por monstrengos mecânicos. No outro, virtual e às vezes onírico, são caçados por avatares, liderados pelo agente Smith, que resume assim seu programa: um vírus. Os seres humanos são uma doença, um câncer neste planeta. Vocês são uma praga e nós somos a cura. Vírus, praga, cura. Soa muito atual, né? Um segundo para ver
Se todo mundo está acompanhando, eu peço novamente que deem um ok aqui, para eu ter certeza. Alguém dê um ok para eu saber que vocês estão por aqui. Muito bem, estão por aqui. Eu não vou falar não me deixem só, porque isso é de triste memória. Muito bem. Matrix é apenas uma de muitas obras que mostram as criações da humanidade voltando-se contra ela própria, né? Apocalipses nucleares, vírus escapando de laboratórios, mutantes, zumbis. Noutra variante dessas distopias são as catástrofes naturais que destroem a humanidade, os seres vivos e o planeta. Nesse caso, a tecnologia salva, mas salva apenas um pequeno número de pessoas. Raras vezes se explica, muito menos se justifica, como é escolhida essa minoria abençoada. As dezenas de milhões de espectadores desse tipo de filme, desse tipo de obra, desse tipo de distopia, habituam-se a considerar como uma dádiva da natureza que apenas alguns seres humanos possam se dar bem ao final. A moral da história parece ser, geralmente, a seguinte: a maior parte da humanidade perecerá, não num futuro distante, quando o sol esfriar ou o universo encolher, mas perecerá num futuro próximo. O curioso nessas histórias é que a ordem capitalista está lá, até o último dos dias, viva e forte. Em Interestelar, por exemplo, o mundo está morrendo. Nem guerras acontecem mais, mas o capitalismo segue vivo. Na verdade, os roteiristas que consideram inevitável o desaparecimento de toda e qualquer civilização têm, ao mesmo tempo, uma imensa dificuldade de imaginar o desaparecimento, seja do capitalismo, seja de qualquer forma de opressão e exploração de uns seres humanos sobre outros. Aliás, um dia desses eu recebi uma lista de insights sobre como será o futuro pós-pandemia. E lá tudo muda, menos o capitalismo. Quando a gente pensa em obras como Jornada nas Estrelas, como Guerra nas Estrelas, a gente vê que eles são pródigos em mostrar outras formas de vida, mas não conseguem mostrar outras formas de sociedade que não sejam variantes do escravismo, do feudalismo e do capitalismo. Avatar, por exemplo, nos oferece apenas duas alternativas: uma espécie de comunismo primitivo versus um capitalismo imperialista. É como se o progresso não pudesse nos levar a nenhum lugar senão a destruição, ao qual só poderíamos contrapor o passado natural. No fundo de todas essas fantasias tão pouco fantásticas está a interessante contradição entre as capacidades e os limites da humanidade. Nunca foi tão grande a nossa capacidade produtiva, a nossa capacidade tecnológica e científica. Essa capacidade cresceu muito nos últimos 500 anos, em particular nos últimos 50 anos. A aceleração do progresso fica mais evidente com os seguintes exemplos. Um legionário do Império Romano provavelmente conseguiria se virar com as técnicas vigentes na época do Renascimento. Mas tanto Júlio César como Da Vinci teriam dificuldades imensas para se adaptar ao nosso mundo mecânico, eletrônico, digital e nuclear. Assim como os pais têm dificuldade em lidar com algumas novidades com as quais os filhos habituam-se desde bebês. Como resultado dessa ciência, dessa tecnologia e dessa produtividade acumuladas ao longo da história, hoje a humanidade tem a capacidade potencial de solucionar praticamente todos os problemas que, desde os primórdios, assombram nossa espécie, a começar pela fome e pelas doenças, as catástrofes naturais e as distâncias, as carências e os desejos. A rigor, para ganhar o pão de cada dia, não é mais necessário tanto suor. Mas a verdade é outra. Grande parte da humanidade continua vítima dos velhos problemas, ao mesmo tempo em que apareceram novos problemas e novos dilemas, agora vinculados ao próprio progresso, ou pelo menos à maneira como nossa sociedade se relaciona com o progresso. Um dos exemplos disso é a convivência simultânea da fome
da desnutrição e da obesidade. Outro exemplo, os instrumentos que nos poupam tempo também devoram nosso tempo. Carros capazes de velocidades acima de 120 km por hora, eles arrastam-se a menos de 20 km por hora em vias abarrotadas. Há tanta informação que há menos comunicação. Não por acaso, a ansiedade e a frustração tornaram-se endêmicas. Aliás, pandêmicas, nesses dias que correm, em que a gente tem medo de abrir a geladeira e encontrar uma live. Poderíamos, e deveríamos incluir nesse raciocínio, portanto, a propagação de doenças, a globalização, o intenso contato entre os seres humanos facilita a propagação acelerada de doenças. Talvez o principal exemplo da contradição em que estamos imersos seja o de que, num mundo em que todos poderiam trabalhar pouco e viver muito bem, há bilhões de pessoas obrigadas a trabalhar duro em troca de uma miséria. E outro tanto é privado até mesmo de um emprego, enquanto uma pequena minoria que não trabalha possui muito mais que o restante todo somado. Como resultado dessa realidade contraditória, os avanços obtidos nos últimos 50 anos convivem com um mundo que parece uma panela de pressão prestes a explodir. Uma passada de vistas por esse primeiro quartel do século XXI, os primeiros 20 anos, 25 anos do século XXI, vai lembrar certamente, a quem fizer isso no futuro, a escalada de certos noticiários de TV. Uma lista aparentemente interminável de crises de todos os tipos. Crises econômicas, crises sociais, crises políticas, crises militares, crises ideológicas, crises ambientais e agora uma imensa crise de saúde pública, que não é a primeira e certamente não será a última da nossa história. Por isso mesmo, não são poucos os que falam que nós estamos vivendo uma crise civilizacional. Não é por coincidência também que vivemos numa época de fundamentalismos de variados tipos. A mesma humanidade capaz de construir maravilhas parece estar, às vezes, com seus dias contados, O que é que explica isso? Há várias teorias a respeito. E aqui nós podemos voltar à Matrix, mais exatamente àquela cena em que Morpheus oferece a Neo a possibilidade de conhecer a verdade. Mas antes, como Alice no País das Maravilhas, Neo tem que escolher entre a pílula azul e a pílula vermelha. No nosso caso, a pílula azul leva de volta as teorias ainda dominantes em nossa época. Aquelas teorias que consideram que o homem é o lobo do homem, que as coisas são como são e não poderiam ser diferentes, que a vida é assim mesmo, que podemos melhorar tudo, desde que não mudemos absolutamente nada. Já a pílula vermelha conduz às teorias que consideram que os problemas de nossa época possuem raízes sociais, resultam de opções feitas por seres humanos que vivem em sociedade, que outras opções podem produzir outros resultados. Os que ao longo de sua vida escolhem a pílula vermelha não compartilham uma explicação única sobre o passado, não compartilham uma opinião única sobre o presente e também não compartilham uma opinião única sobre o futuro. Como sabem as pessoas que conhecem a esquerda brasileira e internacional, unanimidade não é propriamente o nosso ponto forte. Aliás, ainda bem. Em nosso caso, aqui nessa aula, explicamos os grandes problemas da nossa época a partir do seguinte: nunca as relações de produção capitalistas, nunca a maneira capitalista de desenvolver as forças produtivas, nunca a transformação de tudo em mercadoria, nunca a submissão de tudo ao objetivo de acumular capital, nunca na história o capitalismo foi tão hegemônico quanto é hoje. E isso faz com que as contradições que são características do capitalismo assumam a sua máxima potência, especialmente aquela apontada pela famosa dupla sertaneja Carlos e Frederico, que no século XIX já dizia que a contradição entre as forças produtivas e as relações de produção estão no seio, no centro de todo o problema.
O desenvolvimento das forças produtivas, ou seja, o conhecimento, a ciência, a técnica, a produtividade do trabalho, nos levou a interconectar tudo e todos. Se cada um de nós aqui pensar no nosso dia, no nosso cotidiano, a gente vai ver que os alimentos, as roupas, o transporte, o conhecimento estão relacionados com seres humanos que vivem e trabalham noutros pontos do nosso planeta, assim como com conhecimentos e com práticas que foram acumuladas ao longo de gerações, em sociedades muito diferentes das nossas. Aliás, se a gente for pensar a própria difusão dessa pandemia, também fica clara a interconexão de tudo e de todos. Há 5 séculos, certo? Apenas 500 anos, não era assim. A maioria das pessoas vivia e sobrevivia de maneira praticamente independente, conectando-se no máximo com pessoas que viviam no raio de alguns quilômetros da sua residência. E o estoque de conhecimento acumulado era, na sua maior parte, autóctone, como está demonstrado pela história da filosofia e da ciência. Em vários locais diferentes, descobertas surgiam simultaneamente e independentemente, na Grécia e na China, por exemplo. Há 500 anos, a nossa produtividade social e individual era menor do que é hoje. Mas naquela época, um indivíduo tinha grande chance de sobreviver praticamente sozinho. Hoje, paradoxalmente, nós somos mais produtivos, mas praticamente incapazes de sobreviver na solidão. Aliás, as pessoas estão percebendo isso com cada vez maior força nesses tempos de pandemia. Isso acontece porque a nossa produtividade não é algo individual, é uma força coletiva. Ao mesmo tempo, toda a criatividade, toda a produtividade social e coletiva é administrada por poucos e pelo interesse de poucos e em benefício de poucos. Poucos são os donos de muito capital, poucos gestores de grandes empresas, poucos dirigentes de poderosos estados e de outros instrumentos de poder. E nunca esses poucos foram tão poucos e tão poderosos quanto nos dias atuais. Um dos principais símbolos dessa distância entre o que poderíamos fazer e o que fazemos efetivamente está no contraste cada vez maior entre as riquezas materiais e as riquezas financeiras. Como o capitalismo vive para acumular cada vez mais capital, como em certas circunstâncias o excesso de capitais tende a provocar uma redução na taxa de lucro, cada vez mais o capital busca o paraíso da especulação financeira, aquelas alturas celestiais em que o capital engorda sem passar pelos riscos da produção, o que perturba brutalmente a vida dos que não têm capital e necessitam vender a sua força de trabalho para poder sobreviver. Outro dos símbolos daquela distância entre o que poderíamos ser e o que somos está no contraste entre a superprodução de mercadorias versus as carências extremas que afetam grande parte da população da Terra. Cada empresa planeja a sua produção até os mínimos detalhes, mas a produção social não é planejada. Como resultado, a natureza e o trabalho humano são expoliados. Mas, ao mesmo tempo, há estoques invendáveis, não porque não existam necessitados, mas porque faltam os meios para que os necessitados possam adquirir os produtos. Para usar novamente os termos daqueles dois geniais sertanejos alemães, a anarquia da produção no capitalismo gera, ao mesmo tempo, superprodução e subconsumo. Como resultado dessas e de outras contradições do capitalismo, acentuadas agora que ele é mais soberano e mais global do que nunca foi na história, os velhos problemas da humanidade continuam existindo, porque o progresso não beneficia a todos. E novos problemas, causados pelo próprio progresso, também não encontram solução. O avolumar desses conflitos conduz a humanidade a crises cada vez mais profundas e cada vez mais perigosas. 1929, antes da Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial.
1970 a 75, 2008, são datas em que ocorreram algumas das mais famosas crises da nossa história recente. Mas não passa ano sem que ocorra uma crise importante em algum setor, em algum país, em alguma região, ou mesmo em todo o mundo. Nós, hoje, estamos no meio de mais uma dessas crises. As crises não são algo extraordinário para o capitalismo. Elas constituem o seu modo de ser. Momentos de aparente harmonia e equilíbrio constituem exceção, e a crise é a regra no capitalismo. E quanto mais poderoso é o capitalismo, tornam-se maiores as suas crises, que funcionam como purgantes, eliminando os capitais mais fracos e fortalecendo os capitais mais fortes. Na recente crise de 2008, muitas grandes empresas foram absorvidas por poucas empresas gigantes. E as nuvens de capital financeiro cresceram de volume e de toxicidade, anunciando novas e ainda mais brutais tempestades. Antes que essa pandemia se abatesse, todos os analistas previam uma imensa crise do mesmo tipo, mas de tamanho maior que a de 2008, está para ocorrer. As crises são, sem dúvida alguma, um imenso problema para os trabalhadores e para alguns capitalistas. Mas as crises em si não constituem um problema para o capitalismo. O que pode se converter em problema para o capitalismo e para os capitalistas como um todo é se, nos momentos de crise, outra parcela da sociedade conseguir impor limites ou até mesmo subverter a ordem capitalista. E se isso não acontecer? E se o capitalismo for se tornando cada vez mais poderoso, cada vez mais potente, cada vez mais universal, penetrando e dominando cada poro de nossa sociedade? Bom, nesse caso, nós, os trabalhadores, a humanidade e nosso simpático planeta, estaremos fritos. Isso ficou muito claro durante as guerras mundiais, que nos custaram 50 milhões de vidas. E seguiu claro durante a Guerra Fria, em que a mortandade prosseguiu nas periferias do mundo, ao mesmo tempo em que os riscos de destruição completa eram contidos através da loucura, né? A mútua destruição assegurada, MED, loucura. E segue ainda mais claro hoje, quando uma variedade crônica de males elimina vidas e qualidade de vida das gerações presentes e destrói as condições de sobrevivência das gerações futuras, né? E quando a gente fala de variedade crônica de males, a gente volta a falar do que está acontecendo agora, porque se combinam crise sanitária, crise social, crise econômica, crise política, crise cultural, crise geopolítica e crises militares. É uma variedade crônica de crises que ameaçam a sobrevivência dos que estamos vivos e das futuras gerações. A gente basta olhar ao redor, né, para constatar quanta gente morre por razões que poderiam ser evitadas, quanta gente sofre por motivos que não precisariam existir, quanta destruição e quanto desperdício vão se acumulando e nos fazendo viver em meio a uma crescente barbárie social, que muita gente trata como se fizesse parte da paisagem. Aliás, os dados são irrefutáveis. Nas últimas décadas de globalização, nós estamos falando de 1990 até 2020, cresceu a desigualdade social, cresceram os conflitos militares. O enfraquecimento das forças que defendem o socialismo, o fortalecimento das forças que defendem o capitalismo, tornou o mundo pior e tornou o mundo mais perigoso do que ele era antes. Existe alternativa a isso, né? Se existe, qual a alternativa? E como materializar essa alternativa? Essas são questões que a gente vai buscar tratar aqui ao longo dessa aula. Segundo, para eu tomar uma água e ver se vocês continuam escutando se eu falei tudo isso para mim mesmo. Tem alguém aí? Muito bem, o João Henrique Savoia pelo menos está aí. E a Gisele também. Muito bem. Alguns
defendem que o problema que a gente vive hoje estaria no progresso, no crescimento, na produtividade. Recentemente foi divulgada uma lista de propostas de uma série de intelectuais de um país europeu, acentuando o tema do decrescimento, né? Eles propõem como solução o decrescimento, o regresso à vida simples, o regresso à produção local, ao comércio justo, etc. São, na minha opinião, os ludistas dos tempos modernos, aqueles bravos que destruíam as máquinas que comiam o emprego dos homens, como se o problema estivesse nas máquinas em si, e não nas relações sociais que faziam e fazem umas pessoas serem exploradas por outras. Notem que essa postura ludista, que coloca o dedo, aponta o dedo acusador para as máquinas, para o progresso em si, e não para as relações sociais, é muito forte no momento atual. Essa lista de medidas que começou a circular nos últimos dias de intelectuais europeus sobre como construir um mundo alternativo para o pós-pandemia, fala de uma série de coisas muito importantes, mas fala muito pouco de propriedade social dos grandes meios de produção, como se fosse possível afetar o funcionamento geral das coisas sem tocar na propriedade privada dos grandes meios de produção, sem tocar no capitalismo. Bom, ao longo da história, houve várias tentativas de construir sociedades baseadas na rejeição total ou parcial ao que era considerado, por volta do século XVIII, especialmente, progresso. Desde alguns dos chamados falancérios, até várias comunidades alternativas que proliferaram, especialmente a partir dos anos 60. Nenhuma dessas tentativas sobreviveu. Ao menos nenhuma sobreviveu fiel a seus propósitos originais. Mas isso em si não é argumento. Pelo menos não é argumento definitivo, pois a tentativa e erro é parte integrante de qualquer mudança social. Aliás, os defensores do decrescimento possuem geralmente nobres intenções, apontam problemas reais e oferecem soluções muito interessantes, exceto, é claro, quando esses defensores do decrescimento são financiados por potências estrangeiras que querem enfraquecer a competição de países periféricos, né? Querem manter, portanto, as populações periféricas no atraso. O equívoco fundamental, entretanto, dos decrescimentistas é que, mesmo sem perceber, eles localizam o nosso problema na humanidade e não no capitalismo. Pois o progresso, entendido como ampliação da capacidade de descobrir e de dominar as chamadas leis da natureza, é um elemento fundamental da constituição da própria humanidade. O que constituiu a sociedade humana foi a capacidade de produzir mais do que o necessário para a sobrevivência imediata. Tomada em si, essa qualidade tem uma porção de mágica. Nós somos um pedaço da natureza que tem consciência de si mesmo e que pode usar essa potência para buscar conhecer, ainda que sem nunca conseguir conhecer completamente as coisas, e transformar tudo o que existe, do microscópico ao macroscópico, do material ao ideal. O capitalismo, ao mesmo tempo em que elevou aquela capacidade ou aquela qualidade quase que mágica a seu ponto mais elevado, tornou-se simultaneamente um obstáculo a esse desenvolvimento. O capitalismo tornou-se um obstáculo para o progresso da humanidade. Tornou-se um regime social que impede os seres humanos de se aperfeiçoarem, de se humanizarem. Entre outros motivos, porque o progresso de tipo capitalista faz com que o conhecimento e o domínio das leis da natureza se convertam em instrumento de destruição, tanto dos seres humanos, quanto de instrumento de destruição da própria natureza. Por isso, o problema, na nossa opinião, não está no progresso em si, mas no tipo de progresso. Ou, dito de outra forma, o nosso problema tem origem num padrão de progresso que está submetido aos interesses de poucos. Um progresso que está a serviço da acumulação de riquezas por uma pequena camada da sociedade. Um progresso baseado na exploração dos produtores para beneficiar parasitas sociais. Aliás, quem não viu, recomendo ler o fantástico filme sul-coreano Parasita.
e refletir sobre quem naquela história é, de fato, parasita. Se pensarmos na vida há 10 mil anos, né, veremos que os seres humanos viviam em comunidades mais ou menos autóctones, com poucos contatos entre si, com um nível de desenvolvimento da ciência, da técnica, da produtividade muito inferiores aos atuais, mas, ao mesmo tempo, relativamente homogênea. E, embora a produtividade fosse crescendo, esse crescimento era muito irregular, era muito descontínuo e, acima de tudo, era lento. Essa realidade se alterou ao longo da história, especialmente nos últimos 200 anos, principalmente depois das guerras mundiais do século XX. Desde então, desde 1945, a produtividade deu imensos saltos e cresceu de forma cada vez mais veloz, ao tempo em que se concentrou brutalmente. Algumas nações e alguns setores sociais dominam tecnologia de ponta. Outras estão, comparativamente, décadas atrás. Esse período de crescimento intenso e veloz da produtividade coincide com uma mudança nas relações sociais. É a época em que se expande pelo mundo e se torna dominante o capitalismo. Por isso, o progresso dos tempos atuais não deve ser encarado como um progresso em geral, mas sim como um progresso em tempos de capitalismo. Portanto, a busca de soluções para os problemas globais e para a apropriação cada vez mais privada dos frutos da produção social não está em abrir mão do progresso humano, mas sim em libertar o progresso da humanidade das amarras e dos propósitos impostos pelo capitalismo, né? Para usar os termos do Marx e do Engels, a dupla sertaneja muito conhecida na Alemanha no século XIX, se trata de libertar as forças produtivas das amarras das antigas relações de produção. Se trata de libertar o progresso humano da carapaça imposta pelo capitalismo. Além de outros motivos bem nobres, tipo acabar com a fome, promover a saúde, ampliar a cultura, garantir tempo e condições para cada pessoa exercer sua individualidade, enfim, além de esses e de outros motivos todos nobres, né? Nós queremos superar o capitalismo também porque, pelo menos para os que gostam de ficção, a verdade está lá fora. E para chegar lá fora, muito progresso ainda a gente vai ter que fazer. Aliás, vamos convir, né, para os que gostam, pelo menos, tantos filmes, tantas obras sobre outros planetas, sobre outros sistemas solares, também respondem a uma profunda necessidade que a nossa espécie tem de seguir adiante, né, para cima e para o alto, como diria o Buzz Lightyear. Mas vamos voltar ao ponto, porque senão não tem nada. Vamos lá. Voltando ao ponto em discussão, né, para a gente usar os termos inventados por aquela dupla Carlos e Frederico, né, a dupla sertaneja, a contradição entre o progresso das forças produtivas e o conservadorismo das relações de produção, a contradição entre as forças produtivas e as relações de produção deve ser resolvida através da criação de novas relações sociais, novas relações de produção social, de produção e reprodução da vida em sociedade, né? Os sinais de que é possível construir outro tipo de dinâmica social estão por todas as partes. Vão do Sistema Único de Saúde, o SUS brasileiro, a tarifa zero, o aluguel de bicicletas, os brechós, a renda mínima, o imposto sobre herança, o barateamento dos custos de produção, até as tímidas e insuficientes reduções na jornada de trabalho. Vão do software livre, as possibilidades de participação e controle social, através, inclusive, das redes sociais. Ou seja, existem muitos exemplos no nosso cotidiano de que é possível construir relações sociais novas, baseadas noutros critérios e que saberão usar muito melhor e muito diferente a força do progresso. Mas enquanto o capitalismo existir, enquanto essas novas relações sociais de produção não se estabelecerem, esses sinais que estão por aí, eles vão continuar sendo sufocados e, inclusive, deformados, como ocorre, por exemplo, com a transformação da internet em instrumento de uma sociedade de controle. Aquilo que poderia ser uma ferramenta de interconexão e de libertação vira instrumento de uma sociedade de brutal controle. Outro exemplo, com a transformação do tempo livre em tempo de consumo, né? As pessoas, uma parte da nossa população, pode trabalhar menos do que
os seus pais ou os seus avós trabalharam para garantir a sua sobrevivência, mas o tempo que lhes resta é absorvido pela necessidade doentia de consumir. Ou seja, o tempo livre é colocado a serviço não da liberdade, mas do capitalismo, né? Bom, escolher o caminho da construção de novas relações de produção, de novas relações sociais, não vai nos levar a nenhum tipo de paraíso, né? Pelo contrário, a gente vai continuar tendo de buscar soluções para o mundo real, o mundo onde vivem pessoas reais, com seus problemas, defeitos e limitações, né? Buscar o caminho de construir novas relações sociais significa apenas que a gente vai passar a buscar soluções para seguir adiante com toda a humanidade e para toda a humanidade. Soluções que sejam baseadas não mais na exploração e na opressão, que o capitalismo maximiza, né? E sim soluções baseadas na cooperação, na livre associação dos produtores e das produtoras, né? Eu tenho, sempre que posso, citado o exemplo de um filme de ficção científica recente, produzido pelos chineses, e feito sempre uma brincadeira com as pessoas, né? O filme versa sobre uma situação em que a Terra parou de girar ao redor do Sol e, portanto, as temperaturas estão se tornando cada vez mais frias e, portanto, a vida vai morrer no planeta. E eu pergunto às pessoas qual é a solução que os Estados Unidos e qual é a solução que a China propõe para essa situação. Inevitavelmente, as pessoas respondem. Os Estados Unidos vão fazer uma arca de Noé, vão fazer algumas naves espaciais e vão mandar as pessoas para outro sistema solar. Eu falei, e aí eu pergunto, quais pessoas? Algumas, né? Eles vão escolher algumas para entrar, não vai caber todo mundo. Eu falei, e qual é a solução dos chineses? E as pessoas dizem, sei lá. Aí a solução dos chineses é colocar foguetes ao redor do planeta e levar o planeta inteiro para outro sistema solar. É óbvio que isso é uma alegoria, mas é uma alegoria fantástica, do meu ponto de vista, da diferença de como lidar com os problemas da humanidade. Você lida com os problemas da humanidade para salvar uma parte da humanidade ou para salvar todo mundo, né? Quem está aqui no Brasil vendo os tempos de Bolsonaro está vendo ao vivo e em cores a maneira como um setor da sociedade lida com outro setor da sociedade, né? Os descartáveis, né? Bom, portanto, escolher a pílula vermelha, voltando lá para o nosso personagem Morpheus, entregando a pílula azul e a pílula vermelha para o Neo escolher, né? Vai nos mostrar apenas onde vai dar a toca do coelho. Vai nos mostrar apenas o que é o capitalismo do século XXI e quais os caminhos para superar o capitalismo do século XXI. E o que faremos se a gente tiver êxito nisso, né? Bom, na cena final do Matrix, no episódio 1 do Matrix, que é o único que eu realmente acho genial, o Neo telefona para toda a humanidade e diz mais ou menos o seguinte: eu sei que vocês estão com medo. Vocês estão com medo da mudança. Eu não conheço o futuro. Eu não vim para dizer como isto vai terminar. Eu vim para dizer como isto vai começar. E, em seguida, o Neo fala de um mundo sem regras e controles, sem limites nem fronteiras, um mundo onde tudo é possível. E ele encerra o telefonema dele para a humanidade, no final do Matrix 1, dizendo: para onde nós iremos é uma escolha que eu deixo com vocês. É do caralho esse trecho, entendeu? Eu vou ler de novo e eu realmente acho fantástico que tenha terminado assim aquela parábola de uma sociedade controlada por máquinas que sugam a energia vital dos seres humanos, né? Essa ideia de você sugar a energia vital dos seres humanos, o trabalho morto devorando o trabalho vivo. E quando você consegue libertar os trabalhadores dessa exploração, a última conversa leio de novo, eu sei que vocês estão com medo. Vocês estão com medo da mudança. Eu não conheço o futuro. Eu não vim para dizer como isto vai terminar. Eu vim para dizer como isto vai começar. Um mundo sem regras e controles, sem limites nem fronteiras. Um mundo onde tudo é possível. Para onde nós iremos é uma escolha que eu deixo com vocês. Para quem lembra, tem passagens do Engels no Anti-Düring e no Origem da Família da Propriedade Privada do Estado, que são a versão pré-cibernética dessa mesma ideia, né? Ele fala, olha, como é que vai ser o futuro? Como é que vão ser as relações de amor, as relações sexuais, as relações entre os seres humanos numa sociedade em que não exista
opressão e exploração? Nós não temos a menor ideia nem de imaginar, porque nós estamos tão atordoados por séculos, por milênios de uma sociedade pré-histórica, onde os seres humanos lutam e exploram uns aos outros, que a gente não consegue imaginar como é que vai ser esse novo mundo que se abrirá caso nós consigamos deixar para trás o capitalismo, o Estado, a sociedade de classes, né? E é disso que se trata, no fundo, a luta pelo socialismo. É a luta por nos libertar do capitalismo e, como o capitalismo nos parece ser a forma mais desenvolvida, e a gente espera que seja a última das sociedades baseadas na divisão, na luta e na exploração de classe, a luta por nos libertar do capitalismo é também a luta por nos libertar da exploração e opressão de classe. E, com isso, destruir as bases materiais de inúmeras outras formas de opressão. As opressões de gênero, as opressões étnicas, etc, etc, etc. Paradoxalmente, nos libertar do capitalismo, nos libertar do progresso de tipo capitalista, vai exigir dar outro uso social para todo o progresso acumulado, inclusive aquele progresso que o capitalismo produziu através da exploração e opressão dos trabalhadores, né? Nós vamos ter uma imensa potência, uma imensa capacidade produtiva que hoje, por exemplo, está alocada produzindo armas. Nós vamos ter que jardinar o planeta, como dizia um economista belga chamado Ernest Mandel, né? Nós temos uma tal capacidade produtiva que a gente vai poder usar para outras coisas muito diferentes dessas que o capitalismo usa e desperdiça energia humana em coisas que só fazem sentido para a exploração e para a opressão, né? Aliás, né, parte da legitimidade, parte da sobrevivência do capitalismo vincula-se à aparência ou à realidade dele constituir uma fonte de progresso, né? À medida que a realidade se altera, à medida que ele vai se convertendo em obstáculo ao progresso, e à medida que vai ficando claro para crescentes parcelas da humanidade, isso é chegada a hora em que subverter as relações sociais de produção pode ser não apenas o desejo de uma minoria de visionários, de vanguardistas, de revolucionários, mas também o desejo de um setor majoritário da humanidade. É por isso que as épocas de crise são as épocas mais propícias para as grandes revoluções sociais. Porque na época que as coisas estão funcionando normalmente, passa a impressão de que o capitalismo está dando o melhor de si, né, para usar a capacidade humana. Quando nós vivemos, como hoje, um momento de imensa crise, vai ficando progressivamente claro para as pessoas não só os limites, mas também a incapacidade estrutural do capitalismo dar solução para os grandes problemas da humanidade, né? Por isso, os momentos de crise, insisto, são também os momentos em que parcelas crescentes da humanidade constatam que o capitalismo é um obstáculo ao progresso e um obstáculo à sobrevivência da humanidade, né? O que faremos da nossa vida em sociedade se e quando nós tivermos êxito, né? Essa vai ser uma escolha a ser feita pelas gerações futuras, aquelas a quem um grande poeta, também alemão, pediu o seguinte, né? Vou ler. Quando chegar o momento em que o homem seja bom para o homem, lembrai-vos de nós com indulgência. Quando chegar o momento em que o homem seja bom para o homem, lembrai-vos de nós com indulgência, né? É genial isso, né? Porque no futuro, se tudo correr bem, tá certo? Vão olhar para trás e talvez olhem para nós com respeito, com alguma admiração, mas também com uma pontinha de, pô, aquele povo era tão limitado, né? Olhem para nós com indulgência, né? Porque nós lutamos aqui e agora para tentar abrir o caminho para um futuro muito diferente, né? As gerações atuais, né, e as gerações passadas, vai caber certamente a realização de uma parte difícil, mas também heróica, a que a tal dupla alemã resumia assim, né? Lutar por concluir a pré-história da humanidade, né? O nosso papel, as gerações passadas, a nossa geração e provavelmente ainda algumas gerações futuras, será lutar por concluir a pré-história da humanidade, né? E aqui eu dou uma paradinha, porque eu vou falar um pouco dessa pré-história, né? Tomar uma água e ver se tem alguma questão. Nós já estamos com quase 1 hora de aula.
Pelo que eu entendi, nós não estamos transmitindo, mas nós estamos gravando. Então, supostamente, essa aula vai ser disponibilizada depois no YouTube. Tem alguém ouvindo? Podia colocar um ok aqui? Muito bem. Ok. Então, seguindo adiante, eu vou falar um pouco de um tema que deveria ter sido abordado pelo Vladimir nas aulas em que ele não pôde dar por conta da pandemia, logo naquele início, a gente ainda estava se reestruturando, que é essa pré-história, né? O que aconteceu e acontece antes do momento em que a gente consiga viabilizar uma alternativa sistêmica a essa ordem capitalista, né? Nós estamos no capitalismo há mais de 200 anos, né? E por isso a gente pode tomar como ponto de partida aquelas pessoas que vendem a sua força de trabalho, a classe dos trabalhadores assalariados, o proletariado moderno, né? Essa classe, o proletariado moderno, ele é, ou ela é herdeira das grandes lutas contra a opressão, contra a exploração que ocorreram em épocas passadas. E com o mesmo espírito, se espera do proletariado que ele seja aliado de todos os setores sociais que lutam contra todas as formas de opressão e de exploração contemporânea, né? Fazer com que essa orientação se converta em prática é um desafio cotidiano. Como sabem todos os que lutam contra o racismo, contra o machismo, contra a homofobia, contra a xenofobia, contra os fundamentalismos religiosos, que são muito fortes dentro do proletariado, né? Apesar do proletariado moderno ser um herdeiro das lutas passadas, tem uma diferença muito importante que a gente precisa destacar, né? O fim do predomínio da escravidão, o fim do predomínio da servidão, o fim da pequena produção não acabou com a exploração de uns seres humanos por outros, né? A escravidão, a escravidão antiga, como forma generalizada de relação social de exploração, não é mais predominante. Tampouco a servidão. Mas o fim da escravidão e o fim da servidão não acabou com a exploração de uns seres humanos por outros. O capitalismo superou aquelas outras formas de produzir, mas a exploração prosseguiu e com ela prosseguiram também múltiplas formas de opressão. Já o fim da atual exploração dos assalariados pelos capitalistas pode significar também o fim de toda forma de exploração e opressão de classe. Essa é a aposta que se faz pelo fato de que o capitalismo se baseia na apropriação privada de uma riqueza produzida coletivamente. E isso torna possível substituir o capitalismo por uma sociedade baseada na propriedade social de uma riqueza produzida também socialmente, né? Repetindo, porque esse é o argumento mais chave para reivindicar a ideia de que a luta contra o capitalismo é uma luta por libertar toda a humanidade, diferente de outras lutas que ocorreram no passado, essa luta tem chance de resultar na libertação de toda a humanidade. O capitalismo conseguiu construir uma maneira de produzir cada vez mais coletiva, embora a apropriação seja cada vez mais privada. Mas, ao mesmo tempo, ele tornou mais fácil substituir a propriedade privada pela propriedade social e coletiva, porque, por ela estar extremamente concentrada e ter uma base social de produção, se trata de expropriar os capitalistas, né? A ideia, portanto, é que se torna possível substituir o capitalismo por uma sociedade baseada na propriedade e na apropriação coletiva, pública, social, comum. Comum, né? O que faria desaparecer a exploração característica dos diferentes tipos de sociedade de classe, né? Dizemos pode, a gente acha que isso pode acontecer, porque, por enquanto, isso ainda é uma teoria, né? É uma, digamos, aposta, que conta com algumas provas a favor e outras tantas contra. Mas quando nós estudamos o passado, quando a gente estuda a história, a cultura, as teorias, as ideologias surgidas ao longo dos últimos séculos, a gente percebe que continua sendo a melhor aposta que a gente tem. E quando falamos em conhecer a história, nós estamos falando em conhecer principalmente a história da luta entre as classes sociais, né? A luta que assumiu e assume as mais diferentes formas: luta econômica, luta política, luta ideológica, luta militar.
Claro que a história da humanidade é muito mais do que a história da luta de classes, mas a luta de classes constitui a variável fundamental que ilumina e influencia todos os outros aspectos da nossa existência ao longo dos tempos. Dessa longa história de vários milênios já, o que nos interessa mais diretamente é o que ocorreu nos últimos, digamos, 700 anos. De 1200, 1300, 1400 para cá. Ou menos ainda, né? A partir daquela época que foram surgindo os primeiros traços daquilo que se converteria depois no que nós chamamos de capitalismo. Parece muito tempo, mas historicamente não é, né? O capitalismo, mesmo se a gente contar o tempo de vida dele, a idade dele, a partir da chamada acumulação primitiva, o capitalismo é um modo de produção muito jovem. O escravismo e o feudalismo duraram muito mais tempo. A boa notícia é que isso não quer dizer que o capitalismo vai durar muito mais tempo pela frente. Ele não precisa, para morrer, ele não precisa chegar à mesma idade que chegaram o escravismo e o feudalismo. Por quê? Porque, embora mais jovem, o capitalismo também se transforma, se amadurece e envelhece mais rapidamente. E isso se deve a algo que a gente já explicou antes, né? A velocidade com que se altera o conhecimento, com que se altera a ciência, com que se altera a técnica, com que se altera a tecnologia, as forças produtivas. Enfim, importante a gente saber que não existe um significado consensual, né, para a palavra capitalismo. Tem diferentes autores, diferentes correntes teóricas, diferentes setores sociais atribuem a essa palavra um sentido distinto. E há três sentidos especialmente comuns, né, que estão presentes no... O primeiro é aquele que vincula o capitalismo à busca do lucro. O segundo é o que vincula o capitalismo ao comércio. E o terceiro é o que vincula o capitalismo a determinada maneira de produzir riquezas, né? Para os defensores daqueles dois primeiros, né, que falam do comércio ou da busca do lucro, né, os que acham que capitalismo é um fenômeno, portanto, vinculado a buscar lucrar ou buscar comercializar, bom, o capitalismo é um fenômeno muito antigo. Em alguns casos, ele está presente desde o início da organização dos seres humanos em sociedade. O primeiro que trocou uma conchinha por outra era um capitalismo em potência. Já para os defensores do terceiro ponto de vista, aqueles que acham que o capitalismo tem a ver com a maneira de produzir e reproduzir as relações sociais, de explorar a força de trabalho, o capitalismo é um fenômeno relativamente recente, né? Eu repito, o capitalismo é, na nossa opinião, um fenômeno recente na história, né? Se a gente conta da época da acumulação primitiva, nós estamos falando em torno de 500 ou alguns 100, 200 anos a mais. Se a gente pensa o capitalismo na sua forma mais madura, nós estamos falando uma coisa de 200 anos, não mais que isso. E se a gente pensa o capitalismo tal como ele é agora, nós estamos falando de um fenômeno que surgiu no século XX, né? Bom, tem muitos argumentos utilizados para defender cada uma dessas interpretações, né? Um desses argumentos afirma que o capitalismo só adquiriu sua forma madura, o comércio só se tornou efetivamente global e a ideologia do lucro só se tornou predominante depois que o capitalismo se apoderou do processo de produção de mercadorias. Então, mesmo para aqueles que acham que o lucro ou o comércio são a pedra angular do capitalismo, é importante perceber que o comércio só se generaliza e o lucro só se torna um motivo organizador da atividade social quando o capitalismo se apodera e transforma e constrói um mecanismo próprio, uma maneira própria de produzir as mercadorias. Portanto, a produção comandada pelo capitalista, com o trabalhador convertido em operador de máquinas, constitui uma variável fundamental na história do próprio capitalismo. A revolução industrial, a generalização do uso de máquinas, a transformação do trabalhador especializado num operador de máquinas, né? O trabalho morto controlando o trabalho vivo. Isso é a pedra angular do capitalismo. Evidente que os argumentos acerca do que é, do como surgiu e de como se desenvolveu o capitalismo possuem fortes implicações políticas, né? Eu sempre que posso repito aquela ideia do Bertolt Brecht. Se você encontrar uma ideia, pergunte a essa ideia: a quem a senhora serve? Quando a gente pergunta para alguém como surgiu e o que é o capitalismo, a resposta que te derem, sempre você deve perguntar a quem serve
essa resposta, né? Quem escolhe uma definição segundo a qual o capitalismo seria um fenômeno existente desde quase sempre, pode ou não pode ter consciência disso. Mas ele está fornecendo argumentos para quem defende que o capitalismo siga existindo também para todo sempre. Existiu sempre, vai existir sempre. Sempre o homem foi o lobo do homem, né? Sempre o homem explorou o homem, como me disse uma eleitora do Bolsonaro no segundo turno de 2018, quando eu estava em desespero tentando convencê-la que desse jeito a gente ia voltar para a escravidão. O argumento dela, uma senhora de 40 anos ou 50 anos, negra, trabalhadora doméstica, foi de que sempre o homem explorou o homem. Essa ideia de que sempre existiu é o primeiro passo para achar que sempre vai existir, né? E se torna um fenômeno da natureza, não um fenômeno social. Por outro lado, né, reconhecer que o capitalismo é um fenômeno histórico, que teve uma origem, teve um desenvolvimento, favorece o ponto de vista daqueles que acreditam que o capitalismo terá um fim. Além disso, reconhecer que o capitalismo é historicamente recente nos conduz a observar e analisar com menos, digamos assim, ansiedade as tentativas socialistas, né, as dificuldades, as derrotas que o socialismo sofreu não seriam o fim da história. Talvez apenas um começo tateante. O capitalismo é muito recente e as tentativas de superá-lo são mais recentes ainda. E, portanto, qualquer raciocínio do tipo esta tentativa já foi feita e fracassou, se baseia numa matéria-prima, se baseia em provas muito insuficientes, né? E, finalmente, né, reconhecer que a produção é a variável fundamental da história do capitalismo nos leva a compreender melhor por quais motivos a classe trabalhadora, que é a classe que produz as riquezas, é o principal agente social da luta contra o capitalismo e é o principal agente social da luta pela construção de uma sociedade socialista. Tem muita discussão sobre o papel da classe trabalhadora. A classe trabalhadora morreu, não morreu, perdeu o papel, não perdeu o papel. Se nós pensarmos de maneira de trás para frente, a construção de uma sociedade baseada na produção coletiva e na propriedade coletiva vai ser feita por quem? Pelo ciborgue da esquina ou pelos trabalhadores, né? Bom, então vamos voltar à história do capitalismo, né? Como é que a gente pode resumir esses mais ou menos 700 anos de história, né? De saída, a gente pode estabelecer dois grandes momentos, né? Um de acumulação primitiva e outro de acumulação claramente capitalista, né? A acumulação primitiva é aquela que é feita roubando, saqueando, se apropriando de riqueza produzida por sociedades não capitalistas. E a acumulação capitalista é aquela feita segundo os ditames da exploração da força de trabalho e a extração da mais-valia. Entre esses dois momentos, o momento da acumulação primitiva e o momento da acumulação capitalista, aconteceram as chamadas revoluções burguesas clássicas, né? Qual é a diferença fundamental, né, entre essas duas formas de acumulação e por que no meio delas tem um processo revolucionário, né? Na acumulação primitiva, acumulam-se as pré-condições para que o capitalismo possa vir a existir. Na segunda delas, na acumulação capitalista, se processa a ampliação, a acumulação capitalista propriamente dita. Nos dias de hoje, né, o capitalista acumula explorando a força de trabalho assalariada. Mas nos séculos XV, XVI, XVII, o assalariamento ainda era residual e as riquezas eram acumuladas principalmente através da exploração de sociedades pré-capitalistas. Se a gente for pensar, por exemplo, nas navegações, nas conquistas, né? Curiosamente, na virada do século XIX para o século XX, uma militante muito importante do Partido Social Democrata Alemão, a Rosa Luxemburgo, ela vai fundar a sua análise do imperialismo sobre a ideia, a sua análise do imperialismo e da acumulação capitalista sobre a ideia, sobre a hipótese de que essa exploração, a exploração dos não capitalistas continuaria sendo fundamental para o capitalismo moderno. Aqui vale a pena explicar isso em detalhe, né? Quando a gente olha a acumulação primitiva, é o capitalismo acumulando antes dele existir. E, portanto, ele se apropria de riquezas que foram produzidas por sociedades pré-capitalistas. Quando eles vêm aqui e roubam o ouro, tá certo? Do Império Azteca ou do Império Inca, eles estão se apropriando de riquezas que foram produzidas por outras sociedades e estão levando essa riqueza
por um processo de metabolismo que vai acabar dando origem ao capitalismo. Muito bem. Depois, o capitalismo gera a sua própria maneira de produzir riqueza. E, num certo momento, no final do século XIX e do século XX, ele tem um ciclo de grande expansão por todo o mundo. Nesse contexto, a social-democrata alemã Rosa Luxemburgo, que será assassinada em 1919, ela escreve, ela analisa o fenômeno, e mais adiante ela vai escrever uma obra em 1916, 1912, chamada Acumulação do Capitalismo, né? Acumulação capitalista, em que ela estuda o processo de acumulação, e ela chega à conclusão que, nesta fase, na fase imperialista, continua sendo indispensável para o capitalismo se apropriar dos mercados e das riquezas do mundo não capitalista. E que, quando o capitalismo dominasse o mundo inteiro, ele teria chegado ao seu limite, né? A gente vai voltar a esse tema outras vezes aí, agora, em outros cursos, né? De toda maneira, a chamada acumulação primitiva, né, era, portanto, primitiva em duplo sentido, né? Porque acumulada de forma pré-capitalista e porque dependia, no fundamental, de mecanismos extraeconômicos muito violentos, muito primitivos, como as conquistas, os saques, o roubo, a escravização, a expulsão dos camponeses das suas terras e assim por diante. Esse é um aspecto fundamental, a gente não pode esquecer nunca. A violência foi um fator decisivo na criação de uma força de trabalho livre, livre de qualquer propriedade, livre para ser vendida ao capitalista. Não foi um processo natural, né, em que o camponês, né, que nem no Belatiá, hoje eu acordei e resolvi vender a minha força de trabalho. Não é assim, né? Houve um processo de expropriação violenta, expulsão das terras, prisões, fábricas, leis contra a vagabundagem, tudo para obrigar as pessoas a fazer uma coisa antinatural, que era vender a sua força de trabalho por um valor menor do que a riqueza que ela produzia, né? Então, houve muita violência para o capitalismo surgir. E a violência foi também decisiva para capturar, para transportar e para obrigar a trabalhar milhões de escravos, né, especialmente africanos, forçados a contribuir para a acumulação primitiva de capital. No caso dos trabalhadores livres, a violência se fazia presente tanto na expulsão dos trabalhadores das suas terras onde viviam e produziam, quanto no obrigar os trabalhadores a vender sua força de trabalho. Como trabalhar longuíssimas jornadas em troca de uma paga de fome não era nem usual, nem era propriamente um bom negócio para os produtores, era comum o uso da violência, inclusive dentro das fábricas, as fábricas prisões, para obrigar os trabalhadores, naquela época, século XVIII, início do século XIX, a produzir nas condições, nas jornadas e nos salários oferecidos, que eram de fome, né? Então, nessa fase de acumulação primitiva, portanto, vão se constituindo as duas condições fundamentais para que o capitalismo possa existir. Certa quantidade de riqueza, em busca de aplicação rentável, e certa quantidade de força de trabalho livre para ser contratada por aquele capital à busca de algum investimento rentável, né? Essa etapa de acumulação primitiva começou exatamente quando, né? Esse é um debate que consome os especialistas, embora ninguém duvide que nós, na América Latina, especialmente nós aqui do Brasil, demos uma forte colaboração para o sucesso dessa empreitada, né? É algo que a gente sempre precisa também levar em conta. Nós fomos muito importantes para a acumulação primitiva, muito importantes, e, portanto, para o surgimento do capitalismo. Essa etapa de acumulação primitiva terminou quando? Se a gente considerar a Inglaterra, a resposta parece ser em algum momento aí entre a Revolução Burguesa, 1640, 1638, e a Revolução Industrial, 1733, 1808. Em algum momento entre a segunda metade do século XVII, a primeira metade do século XVIII e até o finalzinho dele, acabou a acumulação primitiva na Inglaterra. Sendo que vários autores adotam outra datação, né? Em geral, essas respostas vagas podem ser as mais corretas, porque a gente está tratando não de eventos singulares, isolados, mas de processos históricos, né? Se a gente olhar não para a Inglaterra, mas olhar assim para o conjunto dos países e regiões em que vinha ocorrendo a acumulação primitiva, a gente pode dizer que ela se encerra quando atinge em certa maturação dois fenômenos. Não necessariamente essa maturação ocorre ao mesmo tempo,
nem na ordem que eu vou falar a seguir, né? Primeiro, quando a classe dos nascentes capitalistas se converte em classe dirigente na sociedade, afastando de forma revolucionária e ou fazendo uma boa composição, uma composição vantajosa com a antiga classe dominante de senhores feudais. E o segundo indicador, né, é quando os capitalistas se convertem em dirigentes na economia, derrotando o controle que os artesãos ainda tinham sobre o processo de produção, o que foi feito através da criação e da generalização de uma produção baseada no uso de máquinas e da força motriz de natureza mecânica, convertendo os trabalhadores em operadores de instrumentos de propriedade dos capitalistas, bem como submetendo os trabalhadores a métodos e a ritmos definidos pelos capitalistas. Então, quando a gente olha de conjunto, a acumulação primitiva termina quando, de um lado, a classe capitalista se torna dirigente da sociedade e dirigente do processo de produção, né? Ali o capitalismo se torna maduro, né? Ele se torna maduro. E a passagem, o momento em que esse processo está ocorrendo, né? Um componente essencial dele foi o Estado absolutista, né? Foi essencial para a acumulação primitiva. Sem o Estado absolutista não teriam havido as navegações, não teria se estabelecido a escravidão, né? Ela não teria sido imposta como foi. E se a gente olhar de maneira mais ampla, né? A forma que o Estado assume é essencial para garantir as condições necessárias para a acumulação capitalista. O Estado é importante lá na fase da acumulação primitiva, o Estado absolutista cumpre um papel importante nisso e continua sendo importante para a acumulação capitalista o tempo todo. Se não houvesse o Estado, os ludistas e as revoltas pelo comércio justo teriam impedido ou teriam obstaculizado fortemente os métodos pelos quais ocorreu a acumulação de capitais, depois que se supera a acumulação primitiva e antes que essa acumulação chegasse à maturidade. Houve grandes revoltas sociais no processo de instalação do capitalismo e continuou havendo depois. O capitalismo se desenvolve em meio a conflitos e por isso ele precisa de Estado, tá certo? Não existe capitalismo sem Estado. Quando a gente ouve discursos anarcocapitalistas, ouve certos neoliberais falando, tem uma mistura de confusão com hipocrisia, demagogia e ignorância, porque capitalismo sem Estado não sobrevive 2 dias, né? Bom, quais são os métodos que o capitalismo utiliza para se impor, né, sobre os trabalhadores? Basicamente, o prolongamento da jornada de trabalho, a redução dos salários e a ampliação da produtividade através da introdução de máquinas. Você aumenta a jornada, reduz os salários e coloca trabalho morto no lugar do trabalho vivo, né? Trabalho morto, trabalho das máquinas, aquele trabalho vivo que já está cristalizado numa forma diferente do corpo do trabalhador que produziu aquilo, e o trabalho vivo, propriamente, o trabalhador, né? Bom, tudo isso que eu falei até agora, evidentemente, não é consenso. Tem muitos estudiosos que não acham que a produção seja o epicentro do processo de acumulação de capitais. E para muitos outros, a exploração da força de trabalho pode até existir, mas ela não constitui a base dos lucros capitalistas, né? Então tem gente que diz, o essencial do capitalismo não é a produção, é o setor financeiro, é o comércio, etc. E tem aqueles que dizem, o capitalismo retira o seu lucro essencialmente da exploração dos trabalhadores, né? Bom, é fácil entender por quais motivos tem toneladas de livros escritos a respeito dessa polêmica que eu simplifiquei aqui. Se a gente admitir que a acumulação de capital em geral e os lucros capitalistas em particular têm sua origem na exploração da força de trabalho, a conclusão é que o capitalismo se baseia no trabalho não pago, se baseia na expropriação dos verdadeiros produtores de riqueza, na apropriação da chamada mais-valia. Aliás, essa época de pandemia está sendo muito divertida, né? Porque rapidamente se confirma o óbvio. Sem os trabalhadores, o capitalismo começa a soluçar, né? Não é genial? Se fosse verdade que o capitalismo dispensa a produção feita pelos trabalhadores, dispensa a exploração da mão de obra, por que eles estão tão nervosos em todo mundo para que a vida volte ao normal, né?
Por que eles não estão brincando de aumentar a riqueza no capital financeiro e lá e se contentam com isso e deixam a gente sobreviver? Porque eles não sobrevivem sem a exploração da força de trabalho, né? Bom, mas isso é muito importante, porque quando a gente fala isso, a gente está dizendo que, no limite, os capitalistas são parasitas sociais. Ou melhor dizendo, os capitalistas vão se convertendo ao longo da história, enquanto classe, em parasitas sociais. Hoje, por exemplo, grande parte da classe capitalista não contribui mais para a produção, não contribui mais para o progresso social. Se a gente faz desaparecer a classe dos capitalistas, isso não causa nenhum tipo de transtorno, nenhum tipo de carência social. São parasitas inúteis para a sociedade. São gente que, se amanhã um raio cai em cima e eles somem, a sociedade continua existindo, porque a sociedade não depende deles. Eles sugam riqueza da sociedade e não contribuem com ela positivamente em nada, né? Muito certo está a letra da Internacional que diz: ó parasita que te nutres o nosso sangue a gotejar, né? Muito bem. Constatar e reconhecer isso, reconhecer o caráter crescentemente parasitário do capitalismo, tem um efeito desmoralizante sobre boa parte da narrativa que apresenta os capitalistas como inovadores, como classes produtoras, como agentes do progresso, né? Os intelectuais vinculados à classe trabalhadora, às vezes, têm uma certa dificuldade, pode ser maior ou menor, para defender nos debates com os intelectuais burgueses, né, com os intelectuais capitalistas, a existência da mais-valia, né? Tem longas e imensas discussões, milhares de páginas escritas, etc. Mas, para boa parte da classe trabalhadora, a experiência confirma intuitivamente que a jornada de trabalho pode ser dividida em duas fases. Na primeira, o trabalhador produz uma riqueza equivalente ao seu salário, e na segunda, o trabalhador produz uma riqueza que vai ser apropriada pelo capitalista, sem nenhum tipo de remuneração. A Revolução Industrial, seja a primeira, seja as que vieram depois, né, consiste exatamente num conjunto de transformações científicas e tecnológicas através das quais o capitalismo reorganiza a produção de mercadorias. E o aspecto central dessa reorganização está exatamente no quê? Nas medidas que ampliam a produtividade do trabalho. Porque, ao ampliar a produtividade do trabalho, o que o capitalista está buscando é ampliar a extensão daquela parte não remunerada da jornada de trabalho. Ampliar a produtividade faz com que, num mesmo espaço de tempo, um trabalhador produza uma quantidade de riqueza maior do que antes. E, mantida a mesma jornada de trabalho e mantido o mesmo salário, fica maior a riqueza que o trabalhador produz sem receber nada a mais em troca. Desse processo, advém diversas implicações, né? No longo prazo, amplia a produtividade e a desigualdade, como a gente falou longamente antes. No curto e no médio prazo, provoca um acirramento do conflito entre os capitalistas e um acirramento do conflito dos capitalistas contra os trabalhadores, porque os trabalhadores lutam por recompor a sua participação na riqueza, seja buscando maiores salários, seja buscando uma redução de jornada, seja lutando por reconquistar algum nível de controle sobre o processo de produção. No caso dos capitalistas, aqueles que não conseguem ampliar sua produtividade perdem a competição, e com isso o capital fica mais concentrado, ou seja, quantidades cada vez maiores de capital, e ele também fica mais centralizado, controlado por um menor número de capitalistas. E aí surgem os monopólios, surge o capital financeiro. Quanto maior é o capital acumulado, quanto maior é a produtividade, mais difícil, por outro lado, se torna manter a mesma taxa de lucro que se obtinha antes, né? A tendência passa a ser a tendência à queda na taxa de lucro. É uma coisa muito curiosa. Quanto mais acumula riqueza, mais dificuldade o capitalista tem para transformar essa riqueza em mais riqueza. E assim, per omnia seculo seculorum, né? Esse processo, essa tendência à queda na taxa de lucro, gera vários desdobramentos, entre os quais um processo de redução do emprego da força de trabalho humana e gera também a exportação de capitais, aquilo que caracteriza, segundo Lenin, o imperialismo, né? Então, o capitalismo fica maduro dentro de uma determinada formação social, ele passa a ter tanto capital que ele não consegue mais se reproduzir de forma lucrativa, ele começa a tentar exportar capitais, ou seja, levar os capitais para explorar força de trabalho em outros locais, né?
Os capitais saem mundo afora, saem em busca de salários e condições mais lucrativas, enquanto nos países capitalistas centrais tem lugar o aumento do chamado desemprego tecnológico. E, óbvio, né? Os capitais não saem sozinhos, né? Eles saem e são levados por seus respectivos estados para passear, dividindo o mundo em áreas de influência das grandes potências capitalistas. E, por sua vez, o fortalecimento do capital traz consigo o fortalecimento de um certo aspecto do Estado, né? A gente, hoje em dia, a gente está habituado a enfrentar o neoliberalismo e seu discurso de Estado mínimo, e o que a gente está vendo? Que o Estado mínimo é também um Estado policial máximo. E isso é uma característica do desenvolvimento capitalista. O fortalecimento do Estado pode assumir várias formas. Algumas são passageiras, como, por exemplo, o crescimento do capital estatal. Outras são permanentes, o crescimento do Estado policial, né? É um traço permanente do capitalismo ao longo das últimas décadas e ao longo dos 2 últimos séculos, né? Claro que quando os neoliberais falam em Estado mínimo, eles estão, na verdade, propondo menos políticas sociais, menos salários indiretos, menos proteção para os trabalhadores. Por outro lado, a presença do capitalismo de Estado, propriedades estatais, empresas estatais, isso é um sinal da maturidade do próprio capitalismo. Uma empresa capitalista que funciona sem um empresário individual é propriedade coletiva do capital. E a propriedade coletiva do capital pode facilmente ser transformada em propriedade coletiva do conjunto da sociedade, né? Quando aquele cantor de ópera russo chamado Ilyich Ulyanov dizia que o imperialismo era a etapa superior do capitalismo, ele estava exatamente apontando que a exportação de capitais, o capital financeiro, os monopólios, o capitalismo de Estado eram indícios claríssimos dessa maturação, né? O capitalismo estava atingindo o seu nível de maturação extrema, né? Maturação e senilidade, pois fica cada vez mais claro, desde a virada do século XIX para o século XX, que sem uma crescente intervenção do Estado, sem uma crescente intervenção de mecanismos extraeconômicos, o capitalismo não consegue sobreviver. Aí é uma coisa interessantíssima, né? Se a gente for pensar, o capitalismo surge na acumulação primitiva dependendo de uma fortíssima intervenção da violência estatal. Depois ele adquire a sua maturidade, ele consegue funcionar, entre aspas, como se fosse uma força econômica que se reproduz sozinho. E agora ele está chegando numa fase de senilidade em que ele só sobrevive usando da mão visível do Estado. Bom, mas isso é sinal de que esse sistema está em decadência histórica, né? É exatamente isso que a gente está vendo agora, né? Toda vez que tem uma crise, 2008, agora de novo, os capitalistas berram: Estado, Estado, venham nos salvar. E o Estado vem salvar economicamente, politicamente, militarmente. Ou seja, o capitalismo não consegue mais, ou tem cada vez mais dificuldade de se reproduzir sozinho. Bom, essa expansão imperialista de que eu estava falando, ela resultou na Primeira e na Segunda Guerra, né? Teve prosseguimento durante a Guerra Fria e aparentemente se concluiu, eu digo aparentemente, com a dissolução da União Soviética, né? Independente de como a gente avalie o tipo de sociedade que tem hoje na China, que existe no Vietnã, existe em Cuba, está claro que atualmente esses 3 países, por exemplo, essas 3 sociedades, elas são profundamente integradas à economia capitalista mundial, né? Desde 91, desde o desaparecimento da União Soviética, o capitalismo domina o mundo como nunca dominou antes, né? E aqui a gente pode, enfim, dar uma paradinha para tomar fôlego e para dar uma recapitulada. Eu vou tomar uma água, deixa eu ver se vem alguma questão. Alguém está aí? Tem mais alguém aí, gente? Oh, okay. Eu estou vendo gente que daqui a pouco tem que ir para uma reunião. Sim, sim. Muito bem. Vou continuar aqui, então. Bom, eu acho que eu já falei bastante sobre o que é o desenvolvimento do capitalismo, acumulação primitiva, as revoluções burguesas que ocorrem na transição entre a acumulação primitiva e a acumulação capitalista propriamente dita, né? Sempre lembrando que as datas de processos históricos são só referências, né? Sempre lembrando a importância que teve o desenvolvimento tecnológico
nisso tudo, né? Bom, a acumulação capitalista, ela continua até hoje, e, portanto, a gente tem uns 300 anos de história, um pouco mais de 200, um pouco mais de 300, uma coisa curta, historicamente falando, que também podem ser divididos, né, em dois grandes momentos: o capitalismo concorrencial, até o final do século XIX, e o capitalismo monopolista, desde o final do século XIX, início do século XX até hoje. Se a gente quiser observar o fenômeno do ponto de vista do resto do mundo, não daquele núcleo capitalista original na Europa Ocidental, a gente pode pensar em capitalismo concorrencial e capitalismo imperialista, né, que se impôs primeiro pela barateza das suas mercadorias, em seguida pela força dos seus canhões, né? Bom, evidentemente o capitalismo não surgiu ao mesmo tempo, não surgiu em todos os pontos do mundo. Isso é algo importante quando a gente pensa numa alternativa a ele, né? A gente muitas vezes imagina a alternativa ao socialismo e como é que vai ser assim, vai surgir em todos os momentos, em todos os países? Não, também vai ser um processo de duração longa e que vão surgir experiências de transição socialista de diferentes tipos, em diferentes regiões do mundo, em diferentes épocas. É um processo histórico, do mesmo jeito que o capitalismo surgiu no mundo a partir de uma sociedade predominantemente feudal e por caminhos muito diferentes entre si, e demorou um certo tempo até que ele se tornou dominante numa certa região, e de lá ele foi se expandindo para o resto do mundo. O socialismo também vai passar por diferentes caminhos, diferentes experiências, diferentes tentativas, diferentes regiões do mundo, né? Não há por que imaginar que vai ser um processo homogêneo, uma vez que ele atua a partir de uma base heterogênea, assim como também o capitalismo surgiu a partir de uma base heterogênea. E outra coincidência interessante é que o capitalismo vai surgir não onde o feudalismo era mais poderoso, na China, vai surgir onde o feudalismo era relativamente mais frágil, na Europa. E dentro da Europa, ele não vai surgir onde o feudalismo era mais poderoso, por exemplo, na Espanha, ele vai surgir na Inglaterra. Ou seja, onde o modo de produção anterior funcionava pior, é onde vai surgir uma alternativa a ele mais vigorosa. É por isso que é em pontos da periferia que começa o socialismo, né? Bom, de toda maneira, o capitalismo histórico ele vai se converter num produto de exportação da Europa ocidental para o restante do planeta. Deixa eu já responder essa questão aqui do Antônio Santiago, senão isso vai ficar para trás. O Antônio Santiago pergunta o seguinte: professor, segue uma pergunta para que possa responder quando for o momento oportuno. Se a acumulação das propriedades acaba por facilitar a revolução socialista, por tornar mais viável a expropriação dos poucos pela base produtiva, a função da propriedade perde importância, uma vez que a produtividade se ampliará com o implemento e disseminação da inteligência artificial. Vamos lá. Primeiro, não é a acumulação das propriedades que facilita a revolução socialista. Já que a gente está aqui fazendo uma discussão teórica, a gente tem que usar as ferramentas, né? As palavras, o vocabulário com o máximo de precisão possível. Veja, a acumulação do capital se vale de um processo de concentração e centralização. E um aspecto disso é a produção social. Cada vez mais a produção na sociedade capitalista é social, é interconectada, tá certo? Ela é integrada. Comparem com o que era a produção social de 1000 anos atrás ou de 500 anos atrás. Cada comunidade sobrevivia por conta. Hoje, a produção é toda integrada. Há uma produção integrada em escala mundial e, com certeza, em escala de cada país. Interdependência. A gente está aqui usando energia elétrica, não porque eu tenho um gerador aqui em casa, mas porque existe uma hidrelétrica, existe uma distribuidora, existem décadas ou às vezes séculos de conhecimento acumulado, trabalho produtivo, um Estado, impostos. É uma engenharia social imensa. Então, a produção no capitalismo, ela se baseia numa estrutura produtiva coletiva, em larga escala. Não é só dentro de uma fábrica com muita gente produzindo, não. A produção ela é integrada. Nós somos um grande processo produtivo de escala mundial. Só que
o controle desse processo produtivo e os benefícios dele estão em mãos muito reduzidas. Mas é mais fácil degolar, cortar, expropriar um número reduzido de capitalistas que controlam parasitariamente um processo de produção social que não depende deles. Não depende deles. Então, quando a gente fala que a acumulação das propriedades acaba por facilitar a revolução socialista, na verdade o que eu disse foi que a produção coletiva no capitalismo torna mais fácil estabelecer a propriedade coletiva numa sociedade pós-capitalista. Porque a propriedade coletiva significa expropriar meia dúzia, porque a produção já é coletiva. Bom, portanto, não é a revolução propriamente que é facilitada, mas é a construção do socialismo que é facilitada. A revolução, no sentido de tomada do poder, não depende disso que eu falei. A revolução, no sentido de transformação social, aí tudo bem. Se você estiver usando a palavra revolução no sentido mais amplo, de mudança das relações sociais mais profundas de produção, perfeito. Aí vem a segunda parte do que você falou, né? Você pergunta se a função da propriedade perde importância uma vez que a produtividade se amplia com o implemento e disseminação da inteligência artificial. Veja, a produtividade se amplia. Não vou falar nem da questão da inteligência artificial, sim ou não, mas a produtividade se amplia. A função da propriedade perde importância? Depende, veja. A propriedade privada pode se basear numa sociedade altamente produtiva, e a propriedade coletiva também. Pode existir, e deve existir, vai existir, ou propriedade privada ou propriedade coletiva, independente de qual é a base material do processo produtivo, né? Então, não acho que perda importância. O que eu acho que acontece é o aumento da produtividade torna cada vez mais bizarro que você tem um grupo pequeno de pessoas se apropriando da riqueza produzida por uma sociedade de bilhões. É bizarro isso. Veja, para explicar o que eu quero dizer. Quando você pensa em um processo de produção muito individualizado, cada família, cada artesão, cada oficina, certo? A propriedade privada faz um sentido numa sociedade desse tipo, porque o proprietário privado é também o produtor. Ele cumpre as duas funções. No capitalismo moderno, o produtor está lá produzindo e o capitalista, o proprietário, está lá se divertindo, se apropriando da riqueza do cara, não está contribuindo para a produção. E quanto mais a produtividade aumenta, mais esse absurdo cresce. É nesse sentido que eu falei. Bom, mas vamos adiante. A expansão do capitalismo, né, ela foi um processo de exportação. O capitalismo surge na Europa ocidental e se expande para o resto do mundo. Para usar a linguagem aí do agente Smith, né, lá do Matrix, o capitalismo é um vírus, né? Nos locais e nos tempos em que o capitalismo surgiu, né, a empresa típica era, para padrões modernos, de pequeno porte. E a competição capitalista típica era da livre concorrência, né? Pouco a pouco foram se constituindo empresas mais poderosas, até que surgiram as grandes empresas que se fundiram com os bancos, dando origem ao capital monopolista e financeiro, ao capital estatal. A livre competição foi substituída pelos mercados controlados por poucas empresas. Olha o mercado, por exemplo, de petróleo, hoje em dia, tá certo? Em poucas empresas vendedoras e poucas empresas compradoras, né? Aquilo que chamam de oligopólios e oligopsônios, um nome horrível, né? Agora, no resto do mundo, não foi essa a trajetória seguida pelo capitalismo. Ali, já na época em que o capitalismo era só concorrencial, mas principalmente na fase monopolista do capitalismo, o capitalismo chegou de fora para dentro, né? Trazido de forma, primeiro, sob a forma de mercadorias, para serem vendidas mais baratas do que a produção nacional, e depois sob a forma de capitais, a busca de investimentos lucrativos, que fossem mais lucrativos do que em seus países de origem, e a condição básica para você exportar capitais é você poder repatriar os lucros, né? O que significa que, quando um Estado capitalista está estimulando a exportação de capitais, ele está simultaneamente tomando medidas para controlar os mercados e para afastar os concorrentes. E é por isso que a exportação de capitais
faz com que surjam os impérios na virada do século XIX para o século XX, impérios formais ou informais, né? Ou seja, fazem com que surja a dominação colonial e as guerras entre os estados por áreas de influência, pelo controle da economia de outras sociedades, né? A existência de colônias, ela foi importante lá na fase de acumulação primitiva de capitais e volta a ser importante na fase atual. Mais um sinal de que a gente pode estar no final do capitalismo. É muito, para não explicar, mas para visualizar o que eu estou falando, um bebezinho, um feto, um bebê recém-nascido lembra um velhinho, né? A forma da gente, quando nasce e quando morre, as formas vão se aproximando, né? De certa maneira, a gente enxerga isso no capitalismo moderno. É incrível como o capitalismo atual ele traz traços da sua época primitiva, mostrando que talvez a gente esteja no final de um ciclo, né? Bom, o nome que a gente adota para essa fase de exportações de capitais e divisão do mundo em grandes potências é o nome de imperialismo, né? Que pode trazer uma certa confusão, porque pode passar a impressão de que a essência do fenômeno está em ter um império colonial, quando, na verdade, a essência do fenômeno está na exportação de capitais. Ou seja, quando o capitalismo se torna maduro, quando ele se torna muito forte, muito poderoso, quando ele produz mais riquezas do que ele é capaz de reinvestir de forma lucrativa, quando ele chega a esse momento, ele é forçado a exportar capitais para o exterior. E o imperialismo, no sentido de fazer colônias, produzir guerras, é uma decorrência disso, não a causa disso. Esse é um debate muito importante, porque quando o imperialismo foi se constituindo, havia setores que achavam que o imperialismo era uma herança do feudalismo, não uma característica típica do capitalismo. Bom, um século depois, tá certo? Eu não acredito que seja possível levar a sério uma tese dessas, né? É óbvio que o imperialismo, com colônias ou sem colônias, a subordinação violenta, a imposição do poder das metrópoles sobre as periferias é uma característica do capitalismo, decorrente das necessidades econômicas do capitalismo, né? E é interessante que esse termo imperialismo seja um termo que causa, inclusive, um certo mal-estar para os teóricos do capitalismo. Eles não gostam desse termo, né? Em especial aqueles que são estadunidenses, né? Embora os Estados Unidos, que foi quem liderou a primeira revolução anticolonial vitoriosa do mundo, ele atingiu as suas dimensões atuais através de uma mistura entre comércio e conquista de territórios, territórios indígenas, territórios mexicanos, dos franceses, dos russos, e também territórios ocupados por habitantes dos próprios Estados Unidos, né? A Guerra de Secessão. Foram uma série de conflitos de natureza imperialista para os Estados Unidos virar o que ele virou hoje, né? E depois no final do século XIX, ele desencadeia uma presença imperialista no mundo que continua até hoje. Começou lá na interferência deles na Guerra de Libertação de Espanha e segue até hoje, né? Portanto, desde então e até hoje, os Estados Unidos, que têm poucas colônias formais e que tantas vezes se apresenta como defensor do livre comércio, para, em nome disso, disputar melhor os mercados das colônias, o mercado das metrópoles, esses Estados Unidos são hoje a principal nação capitalista do mundo e também atuam como se fosse um império mundial. A natureza do capitalismo produz um imperialismo, não é um fenômeno passageiro, secundário, que a gente possa fingir que não existe, né? E é importante lembrar isso, porque quando nós fomos governo aqui no Brasil, por exemplo, havia muita gente que desconsiderava a natureza imperialista dos Estados Unidos e achava que estava tratando com um país normal, um país que não faria de tudo para impor a sua vontade, né? Bom, recapitulando de novo a história que a gente está vendo aqui, né? Acumulação primitiva, revoluções burguesas, revoluções políticas burguesas, revolução industrial, capitalismo concorrencial, novas mudanças técnicas produtivas, capitalismo monopolista financeiro, imperialismo, capitalismo estatal. E nós estamos nessa última fase, que começou na virada do século XIX para o século XX e vem até hoje, né?
Bom, na história acontece o contrário da vida comum, né? Na vida comum, quando você tem alguém que está bem perto de você, a imagem da pessoa fica mais nítida, né? Mas na história é o oposto, né? Quando um fenômeno histórico está mais próximo, ele fica mais confuso. Inclusive porque mais gente conhece, mais gente tem opinião sobre o que está acontecendo, sobre o que e tem discussões, tem argumentos, etc. E, portanto, para analisar o capitalismo moderno, há mais debates do que para analisar o passado. Tem mais consenso entre os historiadores sobre o que foi a Revolução Industrial, sobre o que foram as revoluções burguesas clássicas, a Revolução Inglesa Francesa, do que sobre o que ocorreu nos últimos 30, 40 anos. Sobre os últimos 30 ou 40 anos é uma polêmica brutal, porque está mais perto de nós historicamente, né? Se a gente for observar esse período mais recente, o que a gente tem que prestar atenção? Primeiro, nas transformações produtivas, tecnológicas, né, na evolução do progresso, no sentido de capacidade de transformar a natureza. Em segundo lugar, a relação entre os estados. E, em terceiro lugar, o conflito entre as classes. Esses são os três elementos, tá certo? O desenvolvimento científico-tecnológico, o aumento da capacidade produtiva, o relacionamento entre os estados e o relacionamento entre as classes sociais. Esses são os três elementos que a gente tem que prestar atenção no mundo que está ocorrendo hoje, né? No que está ocorrendo agora. Alguém fez uma questão aqui. Professor, diz a Gisele, nessa época, na virada do século XIX para o século XX, houve uma fusão entre o capital produtivo com o capital financeiro. Eu diria, entre o capital industrial e o capital bancário, na verdade, gerando o capital financeiro. Isso que a gente chama de capital financeiro hoje é uma fusão entre capital produtivo e entre capital industrial e capital bancário. Entretanto, agora, na financiarização da economia, verifica-se que o capital financeiro está cada vez mais para si próprio e o capital produtivo refém do capital financeiro, valorização das ações da empresa, para sua sobrevivência, deixando a proteção social completamente desprotegida e o corte de direitos trabalhistas. O senhor vê isso também como uma forma de regressão do modelo? Bom, vamos começar do final. Não é uma forma de regressão do modelo. O capitalismo não é um modelo, não tem um modelo do capitalismo. O capitalismo é uma relação social que vai se alterando a partir da luta de classes, da luta entre os estados e a partir do próprio processo de transformação científica e tecnológica. Então, não tem um modelo. O que existe é que o capitalismo atual ele tem níveis de desigualdade social e concentração de riqueza similares ao que ele tinha há muito tempo atrás. Ou seja, não é que há modelo. O que há é que o capitalismo hoje exibe níveis de desigualdade social, eu nunca sei falar a palavra decimonônico, mas é isso aí, ou seja, do século XVIII, do século XVII, dessa época, né? Então, desigualdade social brutal. Na verdade, a gente pode dizer que no meio teve um período fora do normal, em que a classe trabalhadora obteve grandes conquistas. Só que esse meio foi a exceção, nunca a regra. Foi a exceção, inclusive quando existiu. Quando existiu o estado de bem-estar social na Europa, na periferia o pau comia. E o grau de desigualdade, brutalidade era imenso, né? Bom, essa é a primeira coisa. Segundo, o capital financeiro hoje é a forma principal de reprodução do capital? Sim e não. Como a gente está vendo na crise, insisto naquilo que eu falei antes, se fosse verdade que o capital financeiro pode se reproduzir sozinho, independente do processo produtivo, por que os capitalistas estariam pressionando tanto para que a produção fosse retomada e a normalidade fosse restabelecida? Por quê? A gente se ilude a gente se deixa iludir por essa ideia de que o capital pode sobreviver sem a exploração do trabalho. Essa ideia é útil para os capitalistas, porque essa ideia desvaloriza a força do próprio trabalho. Então, não é verdade que o capital financeiro sobreviva sem o capital industrial. E não é verdade que a reprodução do capital, a partir da valorização especulativa, possa não depender da exploração da força de trabalho. Isso não é verdade, na minha opinião, tá certo? Mas é verdade que o fato do capital financeiro estar se reproduzindo de forma especulativa, de forma cada vez mais intensa, faz com que a exploração da força de trabalho tenha que ser cada vez mais brutal, cada vez mais intensa, para atingir os mesmos níveis de lucratividade que o capital atinge na especulação.
Esse é o motivo pelo qual a exploração tem crescido no período do capital financeiro. Não é? De novo, vejam que curioso. A gente poderia fazer o seguinte raciocínio. Os capitalistas que ganham dinheiro reproduzindo virtualmente o seu capital poderiam ser filantrópicos e deixar os trabalhadores viverem melhor. Porque, afinal de contas, esses capitalistas não precisam explorar o trabalhador lá na ponta. Bom, mas não é isso que acontece na vida real. Na vida real, quanto mais o capital financeiro se torna intenso, forte, e quanto mais ele lucra na especulação, mais o cara lá na ponta é lascado e arrebentado. Porque há uma conexão entre uma coisa e outra. Quer dizer, na verdade, o que faz o capitalismo supostamente virtual reproduzir tem a ver com os impostos que são cobrados da sociedade. Enfim, é uma outra dinâmica. E o Marlon pergunta qual é o centro da concepção dos teóricos que afirmam que a teoria do imperialismo de Lenin seria insuficiente para explicar o sistema econômico internacional após a Segunda Guerra Mundial. Veja, a teoria do imperialismo de Lenin falava de um capitalismo tal como ele existia nos anos 10 e 20 do século 20. É obviamente insuficiente. Quer dizer, nem que o Lenin fosse profeta, ele ia ser capaz de imaginar uma maneira como o capitalismo funciona hoje. O núcleo duro da concepção do Lenin, evidentemente, na minha opinião, continua correto. Ou seja, o núcleo duro é qual? O capitalismo gera imperialismo. Entendendo por imperialismo capital financeiro, fusão do capital industrial com o capital bancário, exportação de capitais, monopólios, divisão do mundo e guerras. Esse núcleo é correto, mas esse núcleo é insuficiente para explicar o sistema econômico internacional pós-Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque pós-Segunda Guerra Mundial tinha um fato novo no mundo, que era a União Soviética e um campo socialista. Isso obrigou o capitalismo a dar uma recuada durante 2 ou 3 décadas no seu modus operandi. Depois dos anos 70, o capitalismo vai conseguindo colocar o socialismo nas cordas e quando chega nos anos 90, o socialismo está numa puta defensiva e o capitalismo exibe novamente características típicas de como ele era antes dessa fase extraordinária de equilíbrio que aconteceu pós-Segunda Guerra Mundial. Por isso é que o pensamento do Lenin, curiosamente, era muito, entre aspas, suficiente até o final da Segunda Guerra Mundial, se torna, entre aspas, insuficiente entre o final da Segunda Guerra e o fim da União Soviética e volta a ser muito atual no período pós-fim da União Soviética, né? Porque mudou o funcionamento da ordem capitalista nesse período. Bom, senhoras e senhores, nós estamos nos aproximando aqui do fim dos tempos, não do fim do que eu teria para falar para vocês, né? Porque já são 20h49 e, obviamente, é impossível, neste tempo, concluir ainda o que eu tenho para dizer. Mas, de toda maneira, eu faloei, como diria o Jânio Quadros, para que a gente possa terminar aqui, pelo menos, a exposição. A exposição e depois, talvez, numa aula seguinte, a gente abrir um espaço para o debate. Bom, a ideia fundamental, para encerrar, é a seguinte, né? Nós tivemos, ao longo do século XX, alguns momentos em que houve crises econômicas que a gente pode dizer que são crises de acumulação do capital. Isso aconteceu em 29, aconteceu nos anos 70 e está acontecendo de novo agora. Essas crises econômicas em si não querem dizer nada, porque se não existe uma força política que intervém no momento da crise e reorganiza a sociedade, o capitalismo acha uma maneira de passar por cima da sua própria crise e continuar existindo. Por isso, sempre é importante observar os outros fatores que estão presentes nesse momento. A crise de 29, por exemplo, se deu no contexto de uma brutal crise geopolítica, a disputa entre Alemanha e Inglaterra pela hegemonia na Europa. Essa disputa levou os Estados Unidos ao centro do sistema
e produziu a União Soviética fora do sistema. É muito interessante isso, ou seja, a crise econômica de 29 ocorre no contexto de uma brutal crise geopolítica. Essa crise geopolítica era o confronto entre Inglaterra e Alemanha. Inglaterra era a potência capitalista hegemônica e a Alemanha a potência ascendente. Esse conflito durou de 1914 a 1945. Foi uma longa guerra mundial com um intervalo no meio. Qual foi o produto desse conflito? Foi a vitória da Inglaterra? Não. Foi a vitória da Alemanha? Não. Foi a vitória dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos venceu e passou a ser a potência hegemônica num mundo em que não existia só capitalismo. Passou a existir também uma sociedade socialista, que havia surgido no meio da Primeira Guerra Mundial e que sobreviveu no intervalo e sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. E saiu da Segunda Guerra Mundial mais poderosa do que tinha entrado, mais débil economicamente, mais poderosa política e militarmente. Muito bem. Esse é um primeiro momento. O segundo momento é os anos 70. Os anos 70 você tem uma crise no contexto de um conflito entre mundo capitalista e mundo socialista. A crise dos anos 70 ocorre, por exemplo, quando a Guerra do Vietnã estava em curso. Por isso, o mundo capitalista lidou com aquela crise de uma maneira muito cautelosa. A crise dos anos 70 não se traduziu numa contestação à hegemonia dos Estados Unidos. Se isso ocorresse, beneficiaria a União Soviética. A crise dos anos 70 foi resolvida por um acordo entre as grandes potências capitalistas. E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos agiu para enfraquecer a União Soviética. Como? Fazendo um bypass com a China. Os famosos acordos entre o Nixon e o Mao Tse-tung. O resultado disso foi, anos depois, um enfraquecimento progressivo do mundo socialista e um fortalecimento progressivo dos Estados Unidos, só que no contexto de uma ordem econômica diferente da que prevalecia antes. Porque a solução dada para a crise econômica dos anos 70 foi o neoliberalismo. Resultado é que, anos depois, do mesmo jeito que entre 29 e 45 tem um tempo, entre os anos 70 e 1991 também tem um tempo. Ou seja, entre a crise econômica e o realinhamento político estatal passa um tempo. E esse realinhamento veio quando a União Soviética desaparece e os Estados Unidos se tornam o vencedor da Guerra Fria. Só que, curiosamente, correndo por fora, começa a emergir a China sem que quase ninguém naquele momento percebesse. Aí vem a terceira grande crise econômica do período, que é assim que a gente está enfiado agora, que começou lá antes de 2008. Em 2008 teve uma grande explosão e ia ter outra agora. Essa outra grande explosão foi adiada pela pandemia. A pandemia, inclusive, está cumprindo um papel, de certa medida, de purgante, de depurador. Está destruindo forças produtivas. O problema é que a crise econômica é muito profunda e a disputa geopolítica também, agora entre Estados Unidos e China. Essa disputa vai ser resolvida como? Essa é a pergunta que vale 1 milhão. Se os Estados Unidos vão triunfar, se a China vai triunfar, se eles vão conseguir estabelecer um equilíbrio que vai demorar mais tempo para ser resolvido. E como é que isso se conecta com a ordem social, tá certo? Que hoje é uma ordem social que enfrenta, de um lado, um tipo de capitalismo de natureza claramente financiarizada e um capitalismo de Estado, que é uma das características da China. O Gilson diz assim: temos observado uma redução brutal de mão de obra nas fábricas a partir das implementações tecnológicas. Devido a essa situação, os poucos que ficam são extremamente acompanhados extra-fábricas através das redes sociais. A luta pede intensidade pelo medo coletivo. O desafio é enorme. É um sinal para buscarmos as lutas coletivas o mais amplo possível com demais setores? Veja, a luta sindical, estritamente falando, ela tende a ser mais forte nos momentos em que a ordem capitalista está funcionando de maneira normal. Nos momentos em que o capitalismo está, como está hoje, numa brutal crise, com desemprego, redução de salários,
a chance da luta estritamente sindical ser vitoriosa é muito baixa. Nesses momentos de crise, não é o sindicalismo ou a luta sindical que é capaz de virar a mesa. É a luta do conjunto da classe trabalhadora, a luta política, econômica e social do conjunto da classe trabalhadora. Isso que você chama de lutas coletivas, né? Seja lá que forma que assumam. Senhoras e senhores, são 20 horas e 56 minutos. Nós não demos conta de falar do tema, faltava ainda uma boa parte. Eu não faço a menor ideia de como vou resolver esse assunto, vou ter que falar com o dono da escola e perguntar para ele se a gente faz uma segunda parte da aula mais para frente, acho que sim, para a gente concluir. Porque, na verdade, eu acabei, no meu plano aqui, misturando o que eram os temas das duas primeiras aulas com o tema da última aula. O resultado é que, quando eu fui chegando no tema propriamente dito da aula, o tempo faltou. Falha gravíssima, vou ser punido, provavelmente, pelo dono da escola. Ele vai me obrigar a fazer um curso de planejamento em ensino à distância, mas, de toda maneira, eu vou falar com ele da gente fazer uma nova sessão. Ele está aqui já dizendo, Walter, terça que vem está livre. Quer dizer, o dono da escola funciona assim, ele já, no chat, ele já impõe uma alternativa. Eu vou ver com calma e a gente faz uma continuação. Então, a gente para por aqui e voltamos a nos encontrar aí numa próxima aula, ou na semana que vem ou na seguinte. A gente avisa pelas redes sociais. Boa noite a todos e todas e fora Bolsonaro!